Sem sombra de dúvidas, poucas empresas aí na bolsa de valores conseguem entregar consistência, previsibilidade e, claro, né, retorno ao acionista como a Itaúsa. E os números mais recentes só reforçam isso. Estamos aí falando de mais de 4 bilhões de lucro líquido em apenas um trimestre. Crescimento aí anual, redução da dívida e, claro, né, distribuição aí agressiva de proventos e uma estratégia clara de alocação de capital. Enquanto boa parte do mercado estava tomado pelo medo também, pelas manchetes sensacionalistas, a Itaúsa fez exatamente o oposto do investidor pessoa física médio. Comprou ativos de qualidade no pior momento emocional do mercado. E como quase sempre acontece, quem teve coragem e fundamento foi recompensado. Mas a grande pergunta que fica aqui é: será que a Itaúsa ainda consegue pagar bons dividendos agora em 2026? Será que o preço atual ainda faz sentido ou já ficou caro demais? Estamos diante de uma nova perna de alta ou de um topo bem perigoso. É exatamente isso que você vai entender no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desse ativo. Cabe a você estudar e saber onde você investe o seu dinheiro. Fala, investidor! Aqui quem está falando é o Eduardo e você está aqui no canal Os Noobs Invest e vamos falar sobre algumas metodologias, né, referente aí à Itaúsa. E claro, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal e comenta bem aqui embaixo, porque isso daí ajuda demais o YouTube a entregar esse conteúdo para mais investidores que querem fugir do ruído e focarem em fundamento. E vamos começar então falando de um episódio que mostrou na prática a diferença entre investidor profissional e a famosa manada. Quando estourou a polêmica envolvendo as alpargatas e a marca Havaianas, o mercado reagiu do jeito clássico. Pânico, vendas precipitadas e discursos emocionais nas redes sociais. Muita gente vendeu as ações no susto com medo do boicote, queda de vendas e o impacto nos resultados. Enquanto isso, silenciosamente, a Itaúsa foi lá e aumentou sua participação na Alpargatas. Sim, a própria controladora decidiu colocar mais dinheiro em jogo exatamente no dia de maior estresse do mercado. Isso daí foi comunicado oficialmente e não é especulação. A Itaúsa aproveitou a queda abrupta para comprar ações a preços que não eram vistos há semanas. E o resultado? Pouco tempo depois, as ações se recuperaram com força, acumulando aí uma valorização de 2 dígitos em poucas semanas, mesmo após uma correção saudável no meio do caminho. Isso aqui é aula prática do mercado financeiro. Ruídos versus fundamentos, emoção versus estratégia e manada vendendo, institucional comprando. Quem vendeu no pânico entregou as ações de uma empresa sólida direto para o bolso da holding, que mais entende daquele negócio. Bom, agora vamos olhar os gráficos, né? Até porque o preço também conta a história. No gráfico semanal, a Itaúsa, o que vemos é uma tendência clara de alta no médio e longo prazo. Desde o início de 2025, as ações aí vêm construindo topos e fundos ascendentes com períodos de lateralização, que funciona aí como acumulação e não como distribuição. Quando olhamos o gráfico mensal, isso fica ainda mais evidente. A Itaúsa passou a maior parte dos últimos anos subindo com correções pontuais, e isso daí é saudável, e nenhum ativo de qualidade sobe em linha reta. Do ponto de vista técnico, o movimento atual é de correção de curtíssimo prazo, algo normal depois de uma forte valorização. Para falar em reversão de tendência, seria necessário perder regiões bem mais abaixo, ou seja, tecnicamente falando, não existe nenhum sinal claro de topo estrutural até aqui. Agora vem a parte que realmente importa para quem investe pensando em 2026, 2030 ou mais. O lucro líquido recorrente da Itaúsa ultrapassou 4 bilhões de reais, um crescimento anual consistente. Mesmo com uma leve oscilação de indicadores pontuais, o ROI permanece acima de 18%, algo que poucas empresas conseguem sustentar por tanto tempo. Estamos falando de uma holding que, mesmo depois de tantas despesas próprias, consegue entregar rentabilidade de banco de primeira linha. Isso mostra eficiência de gestão e qualidade do portfólio. E aqui entra um ponto crucial. A Itaúsa não é só o Itaú. Ela é Itaú sim, mas também tem Alpargatas, Aégia, CCR, Motiva e outras participações estratégicas. Isso daí acaba gerando uma diversificação de receitas, proteção entre ciclos econômicos diferentes e, claro, né, previsibilidade de caixa. E um dos grandes destaques recentes foi o pagamento de dividendos e JCP. A Itaúsa distribui bilhões aos acionistas com crescimento de 2 dígitos em relação aos anos anteriores. Mas sabe o que é ainda mais importante do que pagar muito dividendo? Conseguir pagar sem comprometer a saúde financeira. E é exatamente isso que a Itaúsa fez. A dívida líquida caiu mais de 25%, que foi o resultado de uma estratégia inteligente, pré-pagamento de dívidas caras e emissão de novas dívidas mais baratas e alongadas. O custo médio da dívida acabou caindo, o prazo aumentou e o risco acabou de e hoje, essa dívida aí do Itaúsa é praticamente irrelevante. E o caixa,
cobre aí tranquilamente as obrigações e o cronograma de amortização é extremamente confortável. Traduzindo tudo isso, mais dinheiro sobrando para os acionistas no futuro. Agora, preste atenção nesse ponto porque aqui mora uma das maiores assimetrias. Quando somamos o valor de mercado de todas as participações da Itaúsa, chegamos a algo aproximadamente de 168 bilhões de reais. Mas a Itaúsa é negociada na bolsa, vale bem menos do que isso. Isso gera o famoso desconto de holding, hoje em torno aí de 25%. Na prática, é como se você comprar R$ 1 em ativos pagando apenas 75 centavos. E a própria administração da empresa já deixou claro que considera esse desconto exagerado. Esse tipo de distorção não dura para sempre, né? Pode demorar? Até pode. Mas quando o mercado ajusta, o movimento costuma ser bem rápido. E, claro, né? A Itaúsa não é uma promessa mirabolante. Ela é o famoso feijão com arroz bem temperado. E é o tipo de ação que não costuma explodir em uma semana, mas que ao longo dos anos constrói patrimônio, gera renda e acaba aí protegendo o investidor do próprio emocional. E quem investe em Itaúsa investe em gestão profissional, portfólio diversificado, dividendos consistentes, baixo risco financeiro e, claro, né, desconto irrelevante de mercado. Agora eu quero saber de você. Você tem aí Itaúsa na sua carteira? Pretende aumentar posição, manter ou esperar correção? Deixa aqui embaixo nos comentários porque eu acabo lendo todos e também posso te responder, hein? Eu sou o Eduardo e eu sou o Eduardo Félix e esse daí é o nosso canal Os Números Invest e a gente se vê no próximo vídeo.